Estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra, na TV Refúgio, o qual nós fazemos parte do Ministério Refúgio em Cristo. Quero dizer para você que Jesus te ama e tem um propósito com a sua vida. E a palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração, ela está lá no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Daniel. E a palavra fala o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do seu lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, ao qual costumava fazer. Então aqueles homens foram junto tendo achado a Daniel, ao orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição, a qual Deus, o qual o homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta é a palavra certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Quero trazer essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, e fazer uma meditação aqui junto a vocês. A palavra de Deus fala aqui, se você ler um pouquinho mais atrás ali, desde o início do capítulo 6, a palavra fala que se reuniram, na intenção de prejudicar Daniel, os seus adversários, e assinaram um decreto, que ninguém poderia orar, fazer oração a outros deuses a não ser o Deus do rei, e até mesmo ao rei. Mas Daniel, confiando no Senhor Jesus Cristo, sabendo o Deus que ele servia, Daniel ele orava 3 vezes por dia. E os seus adversários, como tinham ciúmes de Daniel, como tinham algo, no caso, contra o servo de Deus, eles ficavam cuidando de Daniel. E Daniel, a palavra fala que Daniel orava 3 vezes por dia. E aqui eu quero trazer uma lição para mim e para a sua vida. Daniel era um servo onde que Deus usava ele muito, E muitos tinham algo contra Daniel porque não se agradavam da postura dele. Mas na verdade não era da postura dele, e sim a quem ele servia. E essa noite eu creio que o Senhor Jesus quer trazer algo diferente para você. Porque a palavra fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia com a janela aberta, ele se prostrava ao Deus vivo. E os seus inimigos eles não gostavam disso porque eles viam em Daniel algo diferente. Algo que muitas das vezes a gente tem na nossa vida, mas que não vem de nós. Pelo contrário, vem do Deus que nós servimos. Porque a palavra ela fala e menciona que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus tem te colocado aí para você entender e compreender que Deus tem um propósito na tua vida. E a intenção é que você hoje entenda e compreenda que ninguém pode impedir a tua oração. De repente você tem largado a Jesus, de repente você tem abandonado Jesus porque alguém impôs você a um limite. Porque alguém impôs você a uma situação dizendo que você não pode orar a Deus, dizendo que você não pode clamar a Deus. Mas essa noite, esse horário, este momento, eu tenho aqui para te dizer que você pode sim, que você pode buscar o Senhor Jesus, que você pode buscar em qualquer momento. A palavra que narra que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Você pode orar 10, 20 vezes ao dia, que Deus estará contigo sempre. Não importa o adversário, não importa quem está contra você, não importa o que os outros digam. Essa noite eu quero dizer para você que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo para você: eis que eu estou contigo. Onde você botar a planta dos vossos pés, eu estarei contigo. Não interessa o que muitas das vezes as pessoas falam ou digam. Não tenha vergonha, dê prioridade a mim, que eu estarei contigo. Porque nós servimos a um Deus vivo. A palavra que narra
em Daniel, que Daniel foi jogado junto às covas dos leões, né? Que o rei ele ficou tão atemorizado que ele foi e clamou para que Daniel também não fosse engolido pelos leões. Se você olhar mais para frente, mas aqui eu quero me deter a essa palavra e fazer com que você entenda e compreenda que se você orar, se você buscar o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele irá te abençoar, Ele irá te guardar, porque mesmo Daniel, ele sendo jogado nas covas dos leões, Deus cuidou dele, Deus permaneceu com ele, Deus foi fiel ao seu filho, ao que ele já tinha vindo, que ele vinha prometendo ao seu filho. Então eu quero dizer para você e deixar essa palavra para você, que Deus é fiel na minha e na sua vida. Não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que os outros estão falando. Vivemos hoje no mundo, vivemos num século onde que muitos se importam com o que os outros falam. Mas aqui eu quero te dizer que Deus, essa noite, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, deixa os outros de lado. Se preocupe com o que eu, o Senhor Jesus Cristo, estou dizendo para você. Só se preocupe comigo. Ore, dobre os teus joelhos, clama a mim, diga a mim o que você precisa e eu farei o que você quer. Peça ao Senhor Jesus Cristo. Eu nunca me esqueço um dia que o Senhor falou no meu coração e disse, Márcio, faz uma lista dos teus sonhos, do que você quer para mim. Dobre os teus joelhos, ora, clama a mim que eu irei te abençoar como você quer. Mas para que Deus atendesse o meu clamor, eu tinha que orar. E para muitos desse tempo, as pessoas têm dito uns para as outras, não é necessário olhar para a palavra de Deus, não é necessário orar, não é necessário vir à casa do Pai. Mas o Senhor essa noite Ele está dizendo para você que é necessário sim. Que não interessa o que as outras pessoas vão dizer ou como vão conduzir as suas vidas, mas o que você tem que conduzir é no reino de Deus. Você tem que entender que você é um filho de Deus, um escolhido de Deus, que essa noite Ele está dando uma direção para você. Eu nunca me esqueço uma vez que um pastor, que ele me evangelizou desde o início, e ele disse para mim, Márcio, o Senhor essa noite está dizendo para mim que eu tenho que passar para você, que você tem que fazer que nem Daniel. Você quer ter sucesso? Você ora 3 vezes ao dia. Não interessa o que os outros vão dizer, não interessa o que os outros vão pensar de você, mas coloca os teus joelhos, coloca o teu clamor diante do Senhor e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. E eu digo para vocês, irmãos, eu comecei a orar. Eu orava 15 minutos de manhã, 15 minutos ao meio-dia, 15 minutos de noite, e a minha vida passou a ter uma transformação diariamente. Passou a acontecer coisas que jamais eu imaginava acontecer na minha vida. Muitos olhavam, meus colegas de serviço, que era ao meio-dia, muitas das vezes de manhã, eu deixava às vezes para tirar esse tempo na hora do café no serviço. Muitos diziam para mim, Márcio, você está ficando louco. Márcio, isso daí não é legal, você está fazendo um sacrifício. Márcio, isso daí é loucura, o que os crentes estão dizendo, o que a palavra de Deus é papel, o papel aceita tudo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que aqui não é só papel. Nas entrelinhas há uma palavra, e uma palavra viva, que ela mudou a minha vida, e essa noite, esse dia, essa manhã, não sei que hora você vai estar escutando, é uma palavra que ela pode mudar a sua vida a qualquer momento. Ela pode trazer transformação não só para ti, mas pode trazer para a tua família, no teu casamento, aonde você se prostrar, o Senhor estará contigo. Não fique com medo, não fique com receio, apenas creia, apenas tome essa palavra e pratique ela na sua vida, e você verá a transformação que Deus fará na tua vida. E Deus não quer só transformar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer transformar a vida dos seus entes queridos, das pessoas que estão na sua volta. Muitas das vezes nós mesmos precisamos, mas muitas das vezes os que estão na nossa volta, eles precisam mais ainda. E é Deus essa noite, esse dia, essa manhã, essa tarde, esse momento que você está assistindo, Deus está falando para você que você será um canal de entrada na vida da tua família, na vida da tua esposa, do teu esposo,
na vida do teu filho, na vida do teu amigo, na vida do ente querido que você está pedindo pela uma oração, seja enfermidade, seja uma porta de emprego, seja no colégio, seja no que for. Essa noite o Senhor está aqui, ó. Muitas das vezes a gente vai no hospital, a gente vai num PA, porque a gente está doente, lá o médico ele receita para nós, ele nos dá uma receita, onde que sai ali descrito o que a gente tem que ir na farmácia, lá e a gente apresenta aquela receita e diz: eu quero esse remédio para que é para o nosso tratamento, para a nossa melhora. E aqui essa noite Deus está trazendo para você, está descrevendo essa receita e dizendo para você: ora 3 vezes por dia, clame a mim 3 vezes por dia, e você verá o que eu farei na sua vida, você verá o que eu vou fazer na tua vida, na tua família, na vida dos teus entes queridos, você verá o que eu farei no teu ministério, você verá o que eu vou fazer lá onde que você anda no teu trabalho, na rua onde que você passa, não sei, mas Deus manda te dizer que está aqui a receita da vitória. Você quer vitória? Dobre os teus joelhos. Está aqui, eu digo 15 minutos porque foi para mim, mas ore 15 minutos de manhã, 15 ao meio-dia e 15 de noite, e você verá. Faz um propósito com o Senhor, entregue a tua vida para Jesus, entregue. De repente você nunca fez nenhum propósito com o Senhor. Muitas das vezes a gente faz tantos propósitos por causa do futebol, a gente faz tantos propósitos por uma aquisição na nossa vida que a gente quer, mas tudo muitas das vezes é passageiro. Mas aqui a palavra de Deus, o reino de Deus, nada é passageiro. Tudo que você adquirir nesses 15 minutos, nesses 45 minutos no dia, você verá que não será passageiro. Isto ficará para sempre na sua vida, porque é a palavra de Deus. Você terá uma transformação de Deus na sua vida, meu irmão. Prove isso, faça isso. Não estou dizendo coisas na minha cabeça, estou dizendo coisas que está aqui no Evangelho, e o Evangelho é vivo. Não sou eu que transformo. Hoje aqui nós estamos reunidos só como um instrumento de Deus para levar uma palavra, para abençoar a tua vida. E eu digo para você, essa palavra serve para mim também, mas eu quero aqui, a intenção é de evangelizar, a intenção é de passar o que Deus, a receita do que Deus mostrou na nossa vida, fez com que a gente fosse, e digamos que ele foi receitou e mudou, e a nossa intenção é levar isso para você. Então eu digo para você, você quer ser vitorioso, assim como Daniel foi, ore 3 vezes ao dia. Mesmo Daniel sabendo, né, que havia muitas pessoas contra ele, mesmo ele sabendo, né, que havia um adversário, que havia alguém que poderia prejudicar ele não deixou de orar, porque ele sabia maior o que estava nele do que estava no mundo. E muitas das vezes a gente esquece o Deus que a gente serve. Muitas das vezes a gente esquece que nós servimos um Deus vivo. Se nós priorizarmos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos priorizará. Ele nos dará força para que a gente possa continuar na luta, que a gente possa sair pelejando. E muitas das vezes Deus só quer que nós sejamos uma pessoa de oração, um crente de oração. Muitas das vezes Deus quer que a gente se humilhe, clame a Ele. E aqui, como Daniel orava esse tempo, e Deus honrou ele grandemente. Deus fez algo tremendo na vida de Daniel. Olha o que Deus fez. Daniel foi abençoado, ele foi livre da morte. Daniel foi livre, Deus livrou ele da morte. E muitas das vezes nós, meus irmãos, Deus tem nos livrado da morte. Deus tem cuidado de nós, Deus tem tido zelo por cada um de nós. Mas Deus, essa noite, Ele tem uma bênção especial para você. Tire um pouco mais do seu tempo para agradar ao Senhor. Tire um pouco mais do seu tempo para dizer para Deus o quanto você adora Ele, o quanto você gosta de estar presente com Ele. Tire um pouco mais de tempo para você clamar por alguém. Tire um pouco mais de tempo para você clamar para o seu filho que está lá perdido nas drogas, ou de repente pelo seu pai que está bêbado, pela sua irmã, pelo seu irmão que está perdido, aí às vezes está no depressivo, às vezes está doente, passando várias dificuldades. Está aqui a receita, querido, está aqui a receita, querido. Deus tem o melhor para a tua vida. Experimente fazer, faça um propósito com o Senhor de orar 3 vezes ao dia. Faça. De repente você deve estar dizendo assim: Márcio, é loucura, isso não vai acontecer.
Mas eu digo para você e te desafio aqui, te coloco aqui e eu digo para você que Deus, Ele mudará a sentença que foi dada para você. Se foi sentença de enfermidade, em nome de Jesus, está repreendido, está cancelado. Se foi uma sentença de um casamento falido, em nome de Jesus, está repreendido, está cancelado. Se é o teu filho que está perdido, em nome de Jesus, se é alguma dívida, tudo está cancelado, porque a partir de hoje você recebeu a receita do Pai, você recebeu a receita do Senhor Jesus Cristo na sua vida para você obter vitória. E eu digo para você, você está olhando hoje essa live, você está olhando hoje esse momento aqui, não é por acaso. Não é por acaso que você está aí, é porque algo Deus quer tocar no teu coração, algo tem que ser mudado. E uma coisa que eu tenho aprendido, e o Senhor tem colocado no meu coração, que o crente, o conhecedor da palavra, ele veio para o reino de Deus para não permanecer o mesmo. Assim é a mesma coisa na nossa vida. A nossa vida, quando a gente vem para Jesus, não é para permanecer o mesmo. Porque se fosse para permanecer o mesmo, nós teríamos ficado no mundo. Mas o Senhor Jesus te trouxe para o reino, te trouxe para a luz, para que você seja diferente, para que você seja uma pessoa abençoada, para que o teu ministério seja abençoado, não para você estar sofrendo, não para você estar, digamos, muitas das vezes mendigando o pão, não é isso. Mas Deus te trouxe para você ser um vitorioso, e essa palavra vai para mim e para você. Está aqui a receita da vitória. Ore 3 vezes ao dia, ore para a palavra, e lá em Daniel 6, olhe todo o capítulo que o Senhor faz na vida de Daniel, naquele momento que Daniel honrou o Senhor, naquele momento que Daniel não olhou para o lado, não olhou para os que muitas das vezes diz assim, lá vai um crente mais fanático, ele está orando, ele está cantando louvor, olha lá que fiasco. Não é fiasco, meu irmão, tu sabe por quê? Porque é alguém que muda a nossa vida. Se o ser humano tivesse a capacidade de mudar a vida dele, nós não viveríamos no mundo que nós vivemos. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, que veio para me salvar, te salvar e salvar a tua casa, hoje Ele está falando com você mais uma vez e está trazendo a tua petição à tona e está dizendo o que você tem que fazer. Abre a tua boca, coloque os teus joelhos no chão, fale com o Pai, clame a Ele. Muitas das vezes contemos tantas coisas, muitas das vezes levemos as nossas afrontas, muitas vezes as pessoas nos desaforam, as pessoas nos magoam, e a gente vai e se dobra a tantas pessoas no mundo, contando os problemas para quem não pode resolver. Mas aqui, esse momento, o Senhor está dizendo para você, se dobra a mim, venha a mim, tire um tempo para mim, ore para mim e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Não estou dizendo aqui, não é o livro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é algo que foi escrito pelo homem, não é à toa, que tanto tempo se passaram e ela continua viva. E cada vez que a gente olha e a gente lê ela, qualquer versículo que a gente lê, ele se renova diariamente. Por isso que ele permanece. E está aqui o manual, está aqui a receita, está aqui nesse livro, todas as receitas nas nossas vidas. As receitas onde que não há tristeza, a receita para nossas enfermidades, a receita de todo e qualquer problema. Eu digo para você, meu irmão, busque aqui, busque, não olhe para o lado, não olhe. Daniel não deu importância para o decreto que o rei tinha assinado. Daniel não deu importância para o que estava fazendo, tentando tirar a fé dele. Pelo contrário, Daniel ele só se importou com quem poderia livrar ele naquela cova. Ele se importou com Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia, ele cria no Deus que ele servia, porque ele sabia que Deus era o único que poderia livrar ele da morte, e ele não se importou. Ele, em nenhum momento, ele deixou de crer na palavra de Deus, de tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Pelo contrário, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel aos princípios que Deus tinha colocado no coração dele. E é isso que nós precisamos permanecer firme nos princípios que Deus tem colocado na nossa vida. Muitos estão deixando se levar, muitos estão deixando de orar, porque muitos falam, não é necessário estar em comunhão. É necessário sim, porque aqui é a casa do Pai.
Aqui é o lugar onde que a gente se renova. Aqui é o lugar onde que você tem que trazer seus problemas para nós orar. Aqui é o lugar onde que um fortalece o outro. Aqui é o lugar onde que todos nós estamos unidos, nós somos um corpo de Cristo. E é necessário sim nós buscarmos juntos. É necessário sim nós adorarmos juntos. É necessário sim nós lermos a palavra junto. É necessário nós termos comunhão junto. É necessário nós estarmos reunidos orando pelos enfermos, ajudando uns aos outros, aos necessitados. E eu creio que essa palavra essa noite, ela falará muito com você. Quero aqui desejar para você que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus.